Olá pessoal, Matheus Santos aqui. Ter seu próprio estilo visual é um assunto extenso. O objetivo aqui é apresentar uma organização de pontos a considerar que ajude a perceber como iniciar o desenvolvimento de um estilo visual. O que é preciso antes? Qual a importância de fundamentos? O que é estilo visual? É nesse vídeo que eu espero responder algumas dessas perguntas. Linguagem. De começo, preciso dizer que ter um estilo é ter uma interpretação dentro de uma linguagem, ao qual no nosso caso é a arte visual. Ter uma interpretação é bastante complicado. Primeiro temos que dominar a linguagem em seu uso comum. Para dar um exemplo mais próximo do nosso cotidiano desta diferença, todos que são capazes de escrever aprenderam as regras da língua portuguesa e como estruturar um texto. Conseguem comunicações, acontecimentos e pensamentos. Com facilidade, fazem observações do seu dia a dia de forma literal. Porém, escrever isto para se transformar em uma crônica ou uma obra, poesia, não é para todos. Exige um domínio além do comum, em usar a linguagem literária. O mesmo ocorre dentro de arte visual. Ter esta habilidade de interpretação é ter uma opinião própria em como usar esta linguagem. E daqui que vem o conselho comum, em se preocupar mais com os fundamentos e deixar essa preocupação de estilo artístico como secundário. Os fundamentos é a porta de entrada em entender qualquer linguagem, é por onde tudo começa. Precisamos entender os fenômenos visuais que fazem parte da realidade. Perspectiva, luz, sombra, formas, shapes, cores, valores, materiais. Precisamos ter a compreensão neutra antes de irmos para as estilizações que alteram a realidade. Podemos já começarmos pensando em algum estilo visual específico. Porém, acima disso tudo, é importante já começarmos a buscar entender os fundamentos que os sustentam, permitindo assim entendermos como as relações visuais acontecem, conseguindo separar as interpretações que as deforme, embeleze, simplifique e aprofunde quando necessário. Sem esta capacidade de distinção pode dificultar a compreensão daquele que ainda está começando a usar esta linguagem. Desta forma, quando os fundamentos estão bem estabelecidos no seu conhecimento, fica mais fácil identificar as diferenças e similaridades entre os estilos artísticos. Eu sei que há uma vontade de logo ir para a parte mais impactante, de ter logo uma aparência visual própria, mas os fundamentos de arte visual são amplos por si só. Aprender o começo dos fundamentos e ainda por cima adicionarmos a exigência de querer ter uma interpretação própria logo, querendo que o nosso próprio estilo logo exista, torna inviável neste começo em arte. É necessário obter alguma experiência antes disso. Influências. A transição entre só saber copiar para conseguir ter autonomia em suas próprias decisões começa em separar algumas influências. Estas vão fazer parte do que tornará a sua própria visão artística de como ver a realidade e como interpretá-la a partir dela. Artistas são o que temos para separarmos qualidades e decisões dentro desta linguagem e começar a desenvolver a nossa própria. Aprender com pessoas mais experientes. Há muitas pessoas que vieram antes de nós que exploraram bastante os limites de um estilo visual que pode ter. Suas características, suas preferências, desenvolveram soluções bonitas que funcionam de forma flexível. Aprenderam como destacar o que gosta, encontrar de outros elementos. Tudo isto ainda mantendo uma coerência visual. Sabem omitir certos fundamentos por escolha, e não por falta de experiência. Precisamos aprender com estas pessoas como também fazer isto. Tenha em mente que alguém experiente já cometeu muitos erros, falhas e após anos de experiências, o estilo visual reflete boas decisões que ficaram depois de múltiplas correções. O estilo visual bem consolidado é uma união entre soluções a partir das necessidades do artista do que é para ser uma aparência visual, aliado a isto, como os fundamentos vão ser equilibrados para melhorar esta direção ao qual ele toma. Ao vermos diferentes artistas, vamos ver diferentes decisões para alcançar este fim. Coerência de artistas. Para não ficar muito difícil no início, é importante que boa parte da base dos artistas que vai fomentar a sua estética consigam conversar entre si. Os estilos artísticos não devem ser tão distintos um para o outro. Muitas interpretações distintas criam discordâncias que podem dificultar identificar o que realmente importa para construir sua própria interpretação. Por isto que a seleção de uma boa parte de artistas com uma certa proximidade é importante. Eu indicaria salvar vários artistas que possa gostar e depois fazer uma seleção, escolhendo qual deles são mais importantes agora. Escolher entre 2 a 4 artistas. Um bom aplicativo para organizar isto é o Pureref. Caso ainda não tenha, basta ir no site, vou deixar o link na descrição, em Get Pureref, escolher a plataforma, selecionar a quantidade, podendo escolher uma quantia, se quiser pagar, como também baixar de graça para testar e ver se gosta do programa. Com os artistas selecionados, sempre que quisermos obter uma referência enquanto aprendemos fundamentos,
em como aplicar acima disso uma certa interpretação para alterar os shapes, cores, render, line work, já teremos nossos tutores de como fazer isto. O interessante é, para fazer algo próximo de cada um deles, também exige aprender o que eles sabiam, e entender os fundamentos e ao mesmo tempo manipulá-los a partir das nossas necessidades. Um exercício divertido para começar a praticar é escolher um artista. Selecionar algumas artes que gosta, depois pegar uma imagem que facilite priorizar essa interpretação. Com elas escolhidas, podemos agora começar a tentar emular a aparência do artista como se ele estivesse resolvendo esta imagem. Vou fazer um exemplo aqui para mostrar e já retorno para continuar a explicação. Após o término deste pequeno exercício, para mim ficou bastante claro quais são os pontos de estética que eu poderia extrair se eu quisesse aplicar em uma peça posterior. A cópia é só um início, mas a parte principal é depois de fazer esses exercícios, começar a internalizar o que você vai aprendendo peça por peça, seja ela pequena, seja ela grande, não importa. Outra dica é, enquanto resolve estes exercícios, faça perguntas para compreender o que faz o artista que gosta tão legal. Quais são suas prioridades? O que é preciso para ter um resultado parecido? O que há nele que eu gosto tanto e o que talvez eu nem goste tanto? Com a prática você vai descobrindo essas respostas. Repertório. Há uma falsa sensação que aprender algumas soluções isoladas é sinônimo de influência dentro de um estilo visual. Porém, temos que considerar que o estilo está dentro de uma linguagem, e nesse caso é a arte visual. Semelhante a quem aprende algumas palavras em outro idioma perfeitamente, não te torna fluente. O mesmo se aplica em arte. Continuando os paralelos. Mesmo que eu aprenda perfeitamente algumas palavras em espanhol, não me torna capaz de ser fluente. Mesmo que o espanhol tenha similaridades com o português, ainda assim precisamos de uma quantidade extensa de vocabulário para começarmos a conseguir dizer o que queremos, com naturalidade. Antes disso, podemos travar, não encontrar as palavras certas, não conseguir fugir dos assuntos básicos. Se retornarmos para a arte visual, se estamos começando a aprender a desenhar e pintar, o estilo deixa de ser uma prioridade. Ainda nem conseguimos nos comunicar bem, os fundamentos ajudam nisso, pois é a estrutura da linguagem. Ao começarmos a estar confortáveis em nos comunicar, podemos nos preocupar com interpretações no uso da linguagem, ao qual se encaixa aqui a estética, já que podemos considerar que um estilo visual de um artista, época ou tendência vem seguido de uma interpretação principal que carrega várias regras visuais que impõem limites. O que é essa determinada estética? Criando uma estrutura que forma esta interpretação, podendo assim ser repetida. Além disso, como artistas, uma vez que dominamos esta estética, somos capazes de usar esta interpretação como meio de abrir mais portas na representação visual, permitindo diferentes técnicas, como também o destaque para alcançar diferentes meios, cada projeto podendo ter sua identidade própria. O interessante de estética é que ela é o resultado de uma identidade de alguém, ou um grupo para um fim específico. Ao ter muito delas, abre um leque de possibilidades na criação artística. A estética depende muito de fatores. Eu citei alguns aspectos que influenciam você ter um estilo. Apesar disso, o estilo em si não é algo que se obtém de forma artificial para si. Pode se tornar um processo mais simples quando está aplicando uma estética específica para um trabalho que já tem o resultado final. Mas quando estamos falando do nosso estilo, isto é, um processo pessoal, quais são as exigências que fazem estar satisfeito com o seu trabalho? Quão distante está desta estética futura e das suas influências para o que deseja?
Se o que deseja é replicar um estilo de um jogo de um artista específico, e isto representa atualmente totalmente o que quer ser, o caminho de início e de chegada é mais simples de se perceber, pois o resultado final do que quer já está definido antes de começar. Porém, quanto mais influências em arte e fora da arte são incluídas no que deseja fazer, como também a aparência visual que deseja ainda não existe completamente. Dependendo das suas exigências, há uma separação de artistas que isolados eles não se combinam, carregam características distintas uma das outras. Cada um deles tem um pedaço que gostaria de ter, ao qual gostaria de fazer uma união. Esta união ela ainda não existe da forma que quer. Logo, é seu trabalho trazer coerência visual e definir uma estrutura que sustente esse estilo resultante. Essas influências se unirem de forma natural, sem que uma crie conflito com a outra. Quanto mais esta estética quer definir uma exploração que se direciona a algo pessoal, o caminho ainda não foi feito. Depende da sua prática em desenvolver esta estética aos poucos. Esta foi só uma introdução do tema. Comecei a pincelar alguns pontos principais que devemos considerar ao começar a desenvolver o estilo visual. Ainda há muito mais o que se falar. Estética em arte visual é um assunto muito divertido e amplo. Por hoje é isto. Se inscreva para próximos vídeos e tenha um excelente dia.